Olá, dia 26 de junho de 2021, última semana do mês. Até aqui nos ajudou o Senhor. E minha oração para você nesse momento é que o Senhor continue derramando do seu amor, da sua paz, da sua misericórdia sobre você e sua família, que Ele sempre te dê paz. Vamos aos nossos avisos? Na próxima quinta-feira, não esqueça, às 20 horas, nós temos nossa reunião de estudo bíblico e oração. Você pode perguntar ou chamar Márcia ou Cláudia e procurar saber como participar. Elas vão lhe fornecer endereço e informações. Da mesma forma, a nossa reunião da juventude no próximo sábado às 19 horas. Você pode entrar em contato comigo, com Paulinho ou com Lucas. Assim, nós faremos da mesma forma. E domingo, às 10h20, estaremos com a nossa classe de casais. Entre em contato comigo que eu colocarei você entre nós. Não esqueça, você que é da liderança de serviço, na próxima terça-feira nós teremos nossa reunião às 20 horas. Caso qualquer um de vocês queira participar, pode entrar em contato comigo. A reunião não é fechada. Você pode participar também. E no próximo domingo teremos ceia. Então, estaremos presencialmente no dia 4, nos reunindo para cearmos diante do Senhor, da mesma forma que estaremos ao vivo às 17 horas no nosso canal do Facebook e do Instagram, assim como estaremos hoje. Estaremos presencialmente hoje às 17 horas em nossa sede, assim também como ao vivo nos nossos canais do Facebook e Instagram. No dia 28, aniversaria entre nós Vitória Silva e Vitorinha, filha de Rosângela, estão nesse momento em São Paulo. E no dia 30, o irmão Antônio Flávio. A minha oração para vocês é que o Senhor os encha com muito amor, paz, misericórdia, muita saúde e muita graça diante do Senhor. Que o caminhar de vocês, que o falar de vocês seja sempre dentro da vontade de Deus para a honra e glória dele. Deus os abençoe. Parabéns, Vitória. Parabéns, Flávio. Estamos caminhando no nosso tema do ano. Justificados pela fé, somos pacificados em Cristo. Nesse sentido, praticamente o mês de maio todo falei baseado em Romanos nos capítulos iniciais de Romanos, falando sobre fé. Falei no dia 16 de maio sobre a fé e a consciência do fazer. No dia 23, a fé e a simplicidade consciente. No dia 30, a fé em sua simplicidade é incômoda e esclarecedora. No dia 6 de junho, falei sobre a fé e o chamado à humildade. No dia 13, a fé e a responsabilidade da vivência. E no dia 20/6, a semana passada, eu falei sobre a consciência do verdadeiro status, quando eu trago já a figura do humano diante dessa fé. Vimos que o humano é da ordem dos extraviados, a fala humana é fala egoísta e o caminhar do humano é caminhar destrutivo. Diante disso, eu quero trazer para vocês agora um exemplo de um humano, de um ser humano que simplesmente vive a fé no Senhor. Um exemplo de humanidade consciente. Romanos capítulo 4, nos versos 16 a 18. Romanos 4, 16 a 18. Diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, diz o apóstolo Paulo. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações.
Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Verso 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Aqui nós temos alguns ensinamentos importantes. Primeiro, Abraão tinha sempre o ouvido voltado às promessas do Senhor para ele. Eu quero caminhar dentro de Romanos capítulo 4, mas também trazendo um paralelo com Gênesis, para que percebamos assim. Nós acabamos de ler Romanos capítulo 4, verso 16, quando diz, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 4, da mesma forma, no verso 13, o apóstolo diz assim, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. A gente continua nesse confronto entre lei e graça, e quando se fala da graça, se fala muito da fé. Então, nesse sentido, eu quero caminhar com você. Gênesis capítulo 11, nos versos 27 a 32, traz um pouquinho da história de Abraão. Mas eu quero trazer alguns detalhes específicos. Já no verso 29, o texto bíblico registra que o nome da mulher de Abraão, aqui Abrão, era Sarai. No verso 30, há o registro que Sarai era estéril, não tinha filhos, ou seja, desde nova Sara era estéril. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Aqui eu quero trazer algumas informações para você também sobre as primeiras falas sobre os primeiros relatos sobre Abrão. Em Gênesis capítulo 12, nos versos 1 a 7, o texto registra, vamos ver mais adiante, já, que ele tinha 75 anos. Mas veja, então o Senhor disse a Abrão, Gênesis 12, 1 a 7, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, no verso 4, vem informação que Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Então ele pega sua esposa, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã e partem para a terra de Canaã e lá assim chegaram. Verso 6 registra que Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra e o Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei esta terra. Veja a fala do Senhor, e veja como o texto sempre registra a fala de Deus a Abrão. Abrão sacrifica naquele local. Em Gênesis capítulo 3, nos versos 14 a 17, mostra aquele momento em que Ló
se separa de Abrão por causa das brigas entre os seus pastores. E o texto bíblico relata, eu vou ler apenas os versos 14 a 16. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Deus continua falando com Abraão, dizendo, dá para contar o pó da terra? Se der, você vai saber como será a sua descendência. Percorra toda a terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei tudo a você. Isso está registrado em Gênesis 13, 14 a 17. Em Gênesis 15, nos versos 1 a 6, Abraão tinha 85 anos. Nesse sentido, o texto apresenta uma fala de Deus a seu servo numa visão. Deus diz a ele, não tenha medo, eu sou escudo, grande será a sua recompensa. Abraão questiona ao Senhor, porque ele ainda não tinha filho. E ele diz a Deus, Deus, me darás um filho, mas eu continuo sem filhos. Eu só tenho um herdeiro e é o meu servo Eliezer de Damasco. Será ele o prometido, o meu herdeiro? Deus, no verso 4, lhe dá a resposta. Seu herdeiro não será Eliezer. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Aí no verso 5, o Senhor leva-o para fora da tenda e ele fala, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. Deus prossegue, assim será a sua descendência. O texto bíblico diz no verso 6, Gênesis 15, 6, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Vamos ver mais à frente que o apóstolo Paulo cita este texto. Em Gênesis 17, nos versos 1 a 6, Abraão tinha 99 anos aqui. Preste atenção que eu estou trazendo as idades. Mais tarde falarei sobre isso um pouco mais. Gênesis 17, de 1 a 6. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus continuou lhe dizendo, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Aqui Deus muda o nome dele. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Gênesis 17, 1 a 6. Em Gênesis 21, nos versos 1 a 7, na realidade o capítulo de Gênesis 21, para narrar essa parte do texto, mas eu quero trazer Gênesis 21, de 1 a 7. Abraão tinha aqui 100 anos. O Senhor foi bondoso com Sara. Veja que Deus já tinha mudado o nome de Sarai para Sara. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Perceba, Abraão sempre ouvindo as promessas do Senhor. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Perceba o verso 5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. O texto bíblico relata que, por causa da alegria de Sara,
ela chama o filho de Isaque, sorriso. E nesse sentido, acrescenta: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice, é o Senhor falando. Veja, aqui relatado é sempre que Abraão ouve as promessas do Senhor. Os ouvidos de Abraão estavam sempre voltados às promessas do Senhor. E a minha oração nesse sentido é que assim nós façamos também. Entendamos claramente que o Senhor nos abençoa. Até aqui ele nos ajudou. O texto me traz um segundo ensinamento. Percebo que a existência das coisas que não existem são trazidas até nós. Deus é aquele que faz existir de onde não existe. Veja o verso 17 de Romanos 4. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Essa frase é interessante, né? Veja, chama à existência coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Eu gosto muito da tradução da Almeida Revista e Atualizada, quando neste texto é registrado que o corpo de Abraão já havia amortecido. O texto apresenta: conta com seu corpo amortecido. Aqui, no sentido de morte realmente, o corpo de Abraão estava morrendo e Sara já tinha seu útero morto. Aliás, Sara era estéril desde nova. Nesse sentido, né, o texto bíblico da Revista Atualizada se encaixa muito bem. Veja Gênesis 18:11, quando o texto bíblico diz que Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Além de estéril desde nova, já tinha passado da idade de ter filhos. Eu vejo esse texto, lembro de Hebreus capítulo 11, nos versos 8 a 12. Hebreus 11, 8 a 12, o escritor desta carta fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Obedeceu, mesmo sem saber para onde estava indo. Veja como é o exercício da fé. Deus faz existir coisas que não existem, né? Obedeceu, mesmo sem saber para onde estava indo. Pela fé, diz o escritor de Hebreus, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Veja o verso 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, entenderam que existia fora da existência. No verso 12, eu estou em Hebreus 11, 12, assim daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. O que o escritor de Hebreus
citando Gênesis. Já caminhando para o final, veja a fala do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, nos versos 27 a 29. 1 Coríntios ou 1 Coríntios 1, 27 a 29. Diz assim o apóstolo Paulo: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas. Agora preste atenção. As desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Veja como a graça funciona. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Nesse sentido, o apóstolo Paulo está se referindo à igreja, ele se refere a nós. Eu quero caminhar para o final falando de Efésios capítulo 2, nos versos 1 a 10. Efésios 2, 1 a 10. Lógico, não leremos todo o texto comprido para esse momento, mas eu farei destaques. Verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vamos ler assim? Vou contextualizar para nós. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Costumávamos viver seguindo a ordem deste mundo que aí está. E o príncipe da potestade do ar, do poder do ar. Porque o próprio Jesus Cristo diz, aliás, a própria palavra diz que o mundo está morto no maligno. O espírito que atua no mundo atual, de pessoas que vivem em desobediência. Diz o apóstolo Paulo que anteriormente todos nós estávamos agindo assim. Mas veja o finalzinho do verso 3 e até o verso 5, como ele já contextualiza, e eu vou contextualizar junto com ele. Diz assim o apóstolo Paulo: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça, vocês são salvos. Trouxe-nos vida quando ainda estávamos mortos. Trouxe a existência das coisas que não existem. Trouxe-nos vida quando ainda estávamos mortos. É assim que o apóstolo Paulo fala, que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele continua: pois vocês, vamos contextualizar, pois nós somos salvos pela graça, por meio da fé, assim como Abraão obedeceu a Deus pela fé. Somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós. Não vem de Abraão. Prestem atenção, o salário do pecado é a morte, mas pela fé Deus nos ressuscitou para que nós estejamos com Ele nas regiões celestiais. Somos salvos pela graça por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que
ninguém se glorie, para que nós não nos gloriemos nisso. E aí o apóstolo Paulo diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Assim Abraão viveu, ligado, ouvindo muito bem as promessas do Senhor e entendendo que Deus chama à existência aquilo que não existe. Claramente. Semana passada nós vimos sobre a ordem do humano, né? Éramos extraviados, fala egoísta, caminhar destrutivo, mas pela fé tudo isso pode ser reestruturado. Pois é. Quero terminar em Romanos capítulo 4, nos versos 20 a 25, no texto que a gente está caminhando. O apóstolo Paulo diz, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, ligado na promessa. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, veja o apóstolo Paulo citando Gênesis aqui, as palavras lhe foi creditado, Gênesis 15, 6, não foram escritas para ele, ou apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Esteja ligada às promessas do Senhor para você. E entenda que Deus sempre traz à existência o que não existe. Traz do nada. Assim que nós sempre somos restaurados, amadurecidos no Senhor para as boas obras. Vamos orar? Deus, é minha oração que nós entendamos que pela fé nós vivemos na graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela fé. Basta se apossar. E a minha oração é que o nosso coração, nossa mente estejam sempre arraigados em Ti, Senhor, para a Tua honra e glória. Visita os necessitados, Pai. Visita os enfermos. Senhor, que o Senhor esteja com as famílias que sofrem nesse momento, as famílias enlutadas, as famílias que continuam chorando por causa da perda dos seus familiares ou do sofrimento daqueles que estão padecendo sob a Covid-19. Que o Senhor tenha misericórdia dos profissionais da saúde que se desgastam, se cansam cada vez mais num momento tão difícil que o mundo passa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder estejam sempre com o Teu povo, hoje, agora e no restante da história da humanidade, Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você sempre, sempre. Que a graça, a paz, o amor, misericórdia, que a fala do Senhor seja a sua fala e que o rosto dele esteja sempre impresso em seu rosto,
para que você caminhe na vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Deus te abençoe.